Beleza, bora começar então um assunto novo aí, né? Um tópico interessantíssimo na orientação a objetos. Herança. Herança é um negócio muito legal. Eu sempre começo brincando, falando de herança, que é aquela historinha que você herda alguma coisa de alguém. E aí é herança mesmo, você recebe do outro aquilo que você tem para usar e fica disponível para você. Vamos pegar aí a ideia, né? Eu sempre ouvia do meu pai gostava de contar umas histórias, e ele falava uma história que eu achava muito divertida, eu guardei isso daí, e quando eu fui aprender, né, programação orientada a objetos, na hora que eu li, eu fiz a analogia e eu uso como exemplo até hoje, né? Ele falava para mim que o desejo de todo pai é que os filhos comecem da onde o pai parou, né? Então, ele dava um exemplo. Vamos supor, né, filho? É, meu pai, meu avô, né? O teu avô, ele conseguiu, né? Veio de família muito pobre, mas conseguiu dar educação e ensino superior para mim. E aí ele deixou eu formado para eu poder andar com as minhas pernas. O que ele conseguiu, ele tinha até o ensino médio, mas ele conseguiu dar um pouco mais, ele conseguiu me entregar aí até o ensino superior. Beleza, maravilha, eu, né, consegui aí com o ensino superior um emprego bom, trabalhei, conquistei uma casa. E aí agora para você, você fica com uma casa e eu espero que você conquiste, sei lá, uma casa na praia, né? Então, que você tenha mais um benefício, né? Tenha um algo a mais. Então, você sempre começa da onde o seu antecessor parou. Então, se o teu antecessor parou lá na educação, sei lá, do ensino médio, você começa do ensino médio para frente. Se você conquistou uma casa, o teu filho vai começar com uma casa. E aí o que ele conquistar mais é o lucro, né? Isso daí é a minha visão de herança. Isso daí para mim é herança. Herança é uma técnica muito bacana para a gente reaproveitar código, né? A ideia de reaproveitamento de código com herança faz todo sentido e facilita muito a nossa vida, mas facilita pra caramba, porque você não precisa ficar replicando as coisas, né? Então a gente começa a entender e fica mais simples de trabalhar porque você começa a fazer um radical comum entre várias coisas, e aí esse radical comum pode ser aplicado a várias coisinhas. Então você tem a mesma raiz para todo mundo. E isso daí é o tchan da herança, o reaproveitamento de código, né? E também tem uma implementação muito legal, porque se eu faço alguma coisa em uma classe mais superior, que eu herde dela, se eu modificar essa classe superior, todo mundo que herdou dela já tem essa atualização também. Então, a manutenabilidade, esse palavrão muito maluco aí que a gente usa para especificar quando a gente vai fazer a manutenção de algum código, né? Então, a manutenabilidade do código fica muito melhor, porque você diminui os pontos aonde você tem que fazer a mesma correção. Isso é bem legal, é bem interessante e facilita muito a vida. Eu tenho uma proposta de uma atividade com um exemplo, de um exemplo mesmo, né? Através aqui de um exercício. E eu vou ler o exercício, a gente vai discutindo e a gente vai tentar resolver o exercício passo a passo. E aí a gente vai fazendo esse processo manual aí da resolução desse problema. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. E aí a gente vai chegar num ponto de explicação bem bacana e eu acho que vai fazer muito sentido. Então, nosso exemplo prático para entender herança, né? A gente tem agora uma empresa de locação de veículos. Essa empresa de locação de veículos, ela está pedindo para a gente desenvolver um sistema para armazenar as informações de uma frota de veículos. Para todos os tipos de veículos, é necessário armazenar as seguintes informações: placa, marca, modelo, o ano. E como é uma empresa de locação de veículo, né, ela precisa ter o valor que é cobrado por cada quilômetro rodado, o quilômetro inicial, quando a pessoa aluga o carro. Então, aluguei o carro, marca essa quilometragem. Quando ela devolve o carro, a gente anota essa quilometragem final, que é o quanto ela andou, né? E aí a locadora, ela possui dois tipos de veículos, né?
os veículos que são do tipo passeio e os veículos do tipo carga. E ela tem um total de 15 veículos, sendo que 10 são do tipo passeio e 5 são do tipo carga. Então a gente vai ter aí uma coisa bem bacana. Então a gente vai ter um conjunto, né, um arranjo com 10 veículos de passeio e um arranjo menor com 5 veículos do tipo carga. E aí, para cada um desses veículos, né, a gente tem que fazer algumas especificações. Então, para o veículo do tipo passeio, a gente armazena algumas informações a mais. Por exemplo, se ele tem ar-condicionado ou não. Então, se ele tem ar-condicionado ou não é uma informação importante no ato da locação e também a quantidade de portas, para saber se ele é um veículo de 2 ou de 4 portas, né? Para os veículos do tipo carga, é necessário armazenar a capacidade dele em toneladas, ou seja, quanto que ele aguenta carregar. Então, o cara quer carregar uma carga de 3 toneladas. Não adianta eu alugar para ele um veículo que tem a capacidade de 1 tonelada e meia, que ele não vai dar conta de carregar isso daí. Então, ele vai saber sobre essa demanda daí, qual a capacidade do veículo para fazer o transporte. E aí a gente vem com algumas informações bem legais, né? Todo veículo, quando ele é cadastrado, ele tem um valor de locação, porque a gente cobra a locação dele. Esse valor de locação se calcula da seguinte forma: a gente pega os quilômetros que foram rodados em um aluguel, né? E multiplica pelo valor do KM desse carro daí. Então, por exemplo, eu tenho um KM, um valor por KM de R$ 10. E aí você andou 100 quilômetros. Você vai pagar R$ 1.000 pelo carro. Então, 10 vezes 100 dá 1.000. E como que eu calculo esses KMs rodados, né? O KM rodado, ele é calculado pela diferença entre o KM final e o KM inicial. Então, eu quero saber do início ao fim do aluguel quanto que rodou. Então, KM final menos o KM inicial vai dar a quilometragem que foi rodada ali. E aí, beleza, a gente tem essa informação. Nesse sistema, os veículos do tipo carga, eles têm aí um diferencial. Por quê? Porque eles carregam peso. Se eles carregam peso, a gente vai colocar um acréscimo sobre esse valor do KM daí, porque é o custo pelo desgaste por carregar peso. Beleza? Então, quando você vai fazer o cálculo, né, do valor da locação para um veículo de carga, ele segue o mesmo roteirinho de um veículo de passeio. É a quantidade de quilômetros rodados vezes o valor do KM, ou seja, KM final menos KM inicial, vezes o valor do KM, só que agora a gente vai acrescer isso aí em 10%. Então, se o valor deu 100, então o cara tem que pagar 110, porque a gente vai fazer o cálculo e vai acrescer 10% desse valor daí. Então, essa é a informação que é importante. Além de armazenar todas essas informações, o sistema ainda tem que permitir algumas consultas, né? Então, acho que as consultas ou listagens é que fazem o nosso sistema começar a ter algum sentido e utilidade, né, maior. Então, a gente vai fazer o seguinte: listagem de todos os veículos cadastrados, consulta de valor de locação mediante a digitação da placa do veículo. Então, a gente digita a placa do veículo, aparece o valor da locação e o número de veículos com ar-condicionado. São algumas consultas, né? A gente está querendo aí saber, por exemplo, quantos veículos que eu tenho, obviamente, dentro dos veículos do tipo passeio, a gente pode ter no máximo 10. Dentre os 10 veículos de passeio, quantos tem ar-condicionado? É essa aí a grande sacada para a gente brincar aqui e descobrir, né, quanto que a gente tem de veículos com ar-condicionado. E aí a gente vai começar a nossa brincadeira, né? A gente viu todo o requisito aí do nosso exercício, essa apresentação zona toda, e aí a gente vai começar a modelar o nosso sistema utilizando essa técnica de orientação a objetos. Que eu acho que é bem legal, porque se a gente voltar no tempo, e não precisa muito, né? A gente via como que era difícil a gente pensar em modelar algo desse tipo sem orientar a objetos, né? A gente até faria, mas agora com a ideia de criar um veículo, fazer a modelagem dele, dizer quais que são as características, a gente começa a perceber que fica muito mais simples, principalmente para poder fazer pesquisas, trabalhar em cima disso daí, e a gente começa a ter
facilidade maior baseado na técnica da orientação a objetos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais são os objetos que a gente tem dentro do nosso conjunto, né? Dentro do nosso problema. É necessário armazenar informações sobre os objetos de veículos do tipo passeio e do tipo carga. São os dois que a gente precisa armazenar. E também a gente precisa identificar quais são os atributos e quais são os comportamentos de cada um desses objetos. É isso daí que a gente precisa ver. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente consegue ver algumas coisinhas a mais. Então, vamos ver aqui uma tabelona. Olha só a nossa tabelona que a gente tem aqui de informação. Deixa eu ver se tirar um pouco o zoom. Acho que vai dar para ver toda ela. Aí, ó, que legal. Agora, olha só. A gente tem duas informações que são bem importantes, bem interessantes, falando sobre as características dos veículos. O veículo de passeio, então, ele tem alguns atributos. Olha só os atributos. Um veículo do tipo passeio, ele tem placa, tem marca, tem modelo, ele tem o ano de fabricação, tem o valor que a gente cobra por cada quilômetro rodado, tem o KM inicial, que é quando inicia a locação dele, e o KM final, quando ele é devolvido. Além disso, um veículo de passeio tem a característica de ter o ar-condicionado e a quantidade de portas. São os 9 atributos aí que a gente tem, se eu não contei errado. Eu acho que é isso, 9 atributos que a gente contou aí de um veículo do tipo passeio. Além disso, ele tem alguns comportamentos. Quais os comportamentos? A gente tem lá o construtor, além do construtor, a gente tem todos os set, todos os get, e a gente também tem um calcula valor de locação. Por quê? Porque a gente não tem um campo específico, né? A gente não tem um atributo que diga quanto que é o valor de locação. O valor de locação é calculado. A gente vai fazer a diferença do final, do KM final pelo inicial, multiplicar pelo valor do KM rodado e a gente vai gerar isso daí, vai gerar esse campo calculado, que é o valor de locação. Legal. E olha só as características que a gente tem ali de um veículo do tipo carga. Um veículo do tipo carga, ele também tem placa, ele tem marca, ele tem modelo, ele tem o ano de fabricação, ele tem o valor do KM rodado, o KM inicial, o KM final e a capacidade em toneladas que ele consegue carregar. Então, você consegue ver dentro dessas 8 características que é muito parecido com um veículo do tipo passeio, só muda um pouquinho de um para o outro. E os seus comportamentos, né, os seus métodos. A gente tem o construtor, método set, método get, e também lá o calcula valor de locação. E olha que agora o calcula valor de locação, apesar de ter mesmo nome, é uma coisa importante. O cálculo do veículo de passeio é um, do veículo de carga é o mesmo do passeio, só que eu acrescento 10% sobre esse valor. Então não é a mesma coisa, são diferentes, né? Então são caminhos diferentes que a gente tem que seguir. Por isso que ele está ali nas duas coluninhas. O que, que eu tenho em comum? Olha só que legal. O que, que eu tenho em comum entre os dois? O que eu tenho em comum são os atributos placa, marca, modelo, ano, valor do KM rodado, KM inicial e KM final. Então, esses 7, né, atributos são comuns, são iguais. Opa! Já que eles são iguais, será que não teria como eu fazer uma coisa só? Tem. E é exatamente essa a ideia. A gente vai fazer exatamente isso. Então a gente vai pegar tudo isso aqui que está em cinzinha, são atributos iguais, a gente vai fazer uma só coisa para isso daqui. Então o que, que a gente vai montar, né? Então a gente vai montar algo desse tipo daqui. A gente vai fazer lá uma classe chamada veículo, por exemplo. Veículo fica bem genérico. Não diz se é de passeio e não diz se é de carga. Então, um veículo agora, ele tem a placa, a marca, o modelo, o ano, o KM rodado, valor do KM rodado, KM final, KM inicial. Então, ele tem lá os 7 atributos. Isso daqui, a gente fez, então, uma extração. A gente tirou dentro de passeio e dentro de carga tudo que era comum e criamos uma classe só para representar isso daí.
Essa classe, ela é chamada de superclasse. A classe pai ou classe mãe, né? Depende de quem você gostar mais. Então, você escolhe se é papai ou se é mamãe. Então, é classe pai, classe mãe, superclasse, são todos os nomes que ela pode ser, que ela pode receber. E ela agora tem duas subclasses possíveis, que a gente vai pegar e transformar. A primeira vai ser a passeio, que a passeio ela vai ter dois atributos diferentes, né? O ar-condicionado e o número de portas, e a carga ela vai ter um atributo chamado capacidade, que é o que realmente diferenciava elas. Então aqui eu tenho uma para passeio e uma outra classe para carga. Agora, olha que bacana. A classe passeio ela é uma subclasse da classe veículo. Então, ela tem como fator em comum com a carga o veículo. As duas vão compartilhar a mesma estrutura, então os mesmos campos. Então todos os campos que existem lá em veículo vão existir para a classe passeio e também vai existir para a classe carga. E isso daí é uma coisa fabulosa, facilita muito a vida. Por quê? Porque agora, se tiver, sei lá, ocorreu uma mudança nas placas do Brasil, né? Antes a gente tinha 3 letras e 4 números, agora é 3 letras, um número, pode ser letra ou número, não tenho certeza, e mais 2 números, né? Então mudou a forma de exibição e de montar isso aí. E se você tivesse uma regra para isso daí, você muda somente em veículo, passeio e carga já estão automaticamente atualizados. Por quê? Porque elas herdam todas as características, elas puxam para ela. Você pode imaginar isso aqui numa estrutura de árvore, né? Imaginando que aqui a parte de cima ficaria a sua classe veículo, na parte de baixo vai ficar de um lado o passeio e do outro vai ficar aí a carga. Vamos fazer aqui o desenho, vamos projetar esse cara daqui, né? A nossa classe veículo. Vamos codar esse cara daqui para a gente ver como é que fica. Então, vamos começar a nossa brincadeira, criar um novo arquivo, vamos salvar ele, vai ser veículo. Então, isso aqui fica legal, veículo. A gente vai salvar dentro de herança. Então, vou criar uma pastinha aqui só para organizar. Agora, só que legal. A gente vai começar a nossa brincadeira. Tá aqui. Só limpando nosso código para começar tudo bonitinho. Tá aí, nossa classe que representa um veículo. A gente precisa colocar os atributos que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o encapsulamento já para proteger, então a gente já sabe que se vai encapsular é private, e agora a gente vai começar a nossa brincadeira. A gente tem placa, marca, né, que são do tipo string. Então, string, placa e marca. Private, a gente tem aqui double modelo. A gente tem aqui ano, modelo e valor do KM, né? Valor do KM rodado. Inteiro, a gente tem o ano, o KM inicial e o KM final. Acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atributos. Então, beleza, a gente tem todos os atributos da nossa classe aqui. E aí a gente vai precisar fazer todos os métodos set, todos os métodos get. Lembrando, em algumas ideias você já tem lá os botõezinhos mágicos para complementar. Eu sempre falo para você, quando você está aprendendo, você deve digitar, porque digitar cria memória mecânica, né? Então você vai lembrar, vai fazer com que isso daqui entre na veia, na corrente sanguínea, no teu cérebro, no teu organismo, você vai lembrar disso daqui. Quando você estiver trabalhando, produzindo, usa o atalho.
né? É a dica que eu vou dar para você. Então, faça dessa forma que vai ser muito melhor. Então, aqui eu vou começar fazendo a minha brincadeira. Então, tudo na mão, placa. Eu vou colocar aqui uma placa padrão. A, B, C, traço 1, 2, 3, 4. Então, qualquer carro criado vai ter essa placa daqui. Marca. Então, vamos dizer que esse cara daqui é um Fusca. O modelo vai ser um modelo 1.0. Valor do km rodado. Vamos dizer que cada quilômetro rodado você paga R$ 10. O ano, vou colocar aqui o ano do veículo, vou colocar 2000. Eu não sei se tinha Fusca em 2000, não sei se é da época do Itamar Franco, mas tá aí, né? Fica a brincadeira. Aqui a gente tem o KM inicial, então a gente tem aqui que o KM inicial vou colocar como 0, e o KM final vou colocar aqui só para a gente poder fazer teste, né? 100. Então já vai ficar aí uma brincadeirinha. Quando a gente calcular, né, criando o objeto, vai ter que dar R$ 1.000 o valor aí do aluguel, né? Então, se a gente criar um objeto do tipo veículo, o valor da locação vai ter que ser R$ 1.000. Por quê? 100 menos 0 vai dar 100 vezes 10, 1.000. É o valor do KM. Isso aí só para facilitar nossos cálculos. Vou fazer a criação dos métodos set e depois dos métodos get. Então, vamos começar lá. Public não vai retornar nada, então void set placa, string placa, uma regrinha só para não deixar entrar valores inválidos aqui, né? Placa.isEmpty. E a gente nega isso daqui. Se isso daqui é verdade, dis.placa recebe placa. Então, já fica aqui uma possibilidade bem bacana. A gente já criou aqui uma brincadeirinha interessante. A mesma coisa a gente vai fazer para o modelo, a marca, né? Quem marca? Marca. Marca também vai receber aqui uma string marca. A gente vai fazer um teste basicão aqui também, só para não deixar entrar valores vazios. Então, aqui, exclamação, marca.isEmpty. Se isso é verdade, diz.marca, recebe marca. Public void set modelo, e o modelo para a gente vai ser um valor double. Eu pensei em 1.0, 1.5, né? Por isso que eu pensei double. Double, modelo, if alguma coisa. Modelo, acredito que tem que ser maior que 0, né? Se for maior que 0, beleza, a gente pode fazer aí a motorização dele. Modelo, recebe modelo. Agora o ano, public void set ano, int ano. A gente vai fazer aqui um teste. A gente está no ano de 2021, então a gente não tem modelos maiores que 2022, né? Então não vai ter nada além disso daqui. É sempre um ano, né? Depois, no máximo. Então a gente vai colocar aqui que o ano ele tem que ser maior que, sei lá, 1950
ser até maior ou igual, né? 1950, a gente não aceita carros tão antigos assim. Antes disso, a gente não quer aceitar. E o ano tem que ser menor ou igual a 2022. Opa, 22. Se isso é verdade, diz ponto ano, receberá o ano. Public void set. Agora, o que que a gente tem? KM. Valor do KM rodado. Valor KM rodado. Esse cara aqui também é um double. Eu vou criar a seguinte regra para esse cara daqui. Eu vou permitir que o valor do KM rodado ele seja até igual a zero. Eu posso alugar um carro gratuitamente, mas eu não quero pagar para o cara andar no meu carro. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Tá aí a nossa brincadeira. Vamos ver agora. KM rodado, tá faltando o inicial e o final. Beleza. 7 km inicial, a gente vai receber aqui um inteiro que vai representar o km inicial. Colocar uma regrinha aqui só para deixar legal. Esse valor daqui, ele não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, km inicial tem que ser maior ou igual a zero. Se isso daqui for verdade, diz ponto. KM inicial vai receber o KM inicial. Até aqui tranquilo. E, por último, a gente vai fazer aqui no sets, né? Set KM final. Então, aqui tem um inteiro KM final. A regra para esse cara daqui, eu acho que também pode ser muito semelhante à do KM inicial. O KM final não pode ser igual a zero, ele não pode ser menor que zero, né? Então, KM final tem que ser maior ou igual a zero. Só que ainda estabeleço uma outra regra. O KM final, além disso, né? O final, KM final, ele tem que ser maior ou igual ao KM inicial. Por que que eu estou colocando essa regra? O cara pegou o carro, ele deu uma volta e falou, puta, não gostei do carro. Ele encosta e devolve o carro. Então, quanto que ele andou? Zero. Multiplicando, ele não vai ter valor. Então, tá tudo sossegado aí. Mas ele não pode sair com, sei lá, quilometragem 10 e voltar com quilometragem 5. Né? Então, vai dar menos 5. Eu vou ter que devolver dinheiro para ele? Não, não pode, né? Então, tem que ser essa regrinha daí funcionando. Então, aqui a gente vai juntar essas duas. Tem que ser maior que zero e ainda tem que ser maior que o KM inicial. Bem, pensando de uma forma bem clara e bem simplória, você concorda comigo que eu já estou validando aqui o valor do KM inicial? O KM inicial já tem que ser maior que zero. Então, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu estou repetindo essa regra daqui. Logo, eu posso omitir isso daqui tudo, porque já está sendo segurado pelo KM inicial, e aí a gente tem que o KM final tem que ser maior ou igual ao KM inicial. Então, agora ficou aí uma regra de negócio interessante. Então, diz ponto KM final recebe KM final. Tá aí uma regrinha bacana para a gente poder brincar. Olha só que legal agora. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente já tem os nossos 7 métodos para colocar valor dentro dos nossos atributos. A gente precisa dos nossos gets. Eu vou construir todos os gets aqui, né? Que eu acho que vai ser legal. Então, public, string,
get placa, e aí a gente vai ter aqui o return da placa, return placa. A gente tem aqui o public string get marca e o return para ele. Public, aqui é double, get, marca modelo, e a gente vai fazer aqui um return modelo. Agora a gente tem aqui um public int get ano, e a gente vai retornar o ano. A gente tem aqui um public, agora é double, get valor do KM rodado. E a gente retorna o valor do KM rodado. A gente agora vai ter um inteiro, né? Int get KM inicial. E a gente vai retornar o KM inicial. Public int get KM final. E a gente retorna o KM final. KM final. Tá aí. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 gets, né, que eram necessários. Belezinha, fizemos todos os gets necessários aí para que a gente possa fazer o nosso veículo funcionar. Vou compilar esse cara, só para ver. Só para que a gente não tenha problema lá para frente, eu vou testar essa classe. Eu quero ver se ela realmente funciona, né? Então, eu vou fazer aqui uma classe de teste. Então, vamos começar lá um usa veículo, só para a gente testar se esse cara está funcionando em acordo, né? Se tiver tudo funcionando bonitinho, beleza. Colocar aqui, então, um teste simples. Eu quero criar um veículo e eu quero ver, né, se inserir um valor, imprimir algumas coisas, né? Então, a gente pode fazer aqui veículo, V1 igual a new, veículo, abre e fecha, ok. Agora a gente já viu aqui todas as nossas características, né? Então a gente pode ver aqui, fazer um system.out.println, a gente consegue ver, por exemplo, nosso veículo 1 ponto, seu método para pegar a placa, get placa. Se tudo correr certo, ABC traço 1, 2, 3, 4. Então ele vai ter que mostrar aí a placa ABC 1, 2, 3, 4. ABC 1, 2, 3, 4. Beleza, tá funcionando. Então, alguma coisa tá certo. A gente pode testar mais depois. Eu vou deixar essa classe aqui. Ela tá bem simplória, mas é isso daqui mesmo que a gente vai fazer. A gente vai brincar e vai manipular isso daqui. Por exemplo, a gente pode fazer aqui o V1.set placa e a gente vai passar uma placa aqui para ele. Por exemplo, XYZ-9876. Essa é a placa. Vai ter que sair isso daí no nosso get ali, se tudo correu bem. Então, XYZ9876. Tá aí, belezinha, funcionou. Legal, a gente já está conseguindo, então, ver aí que pelo menos a placa a gente já consegue acertar. Joia. Vamos agora ver como que a gente vai construir a classe que vai representar. Vamos fazer agora a classe que representa um veículo do tipo passeio, né? Então, a gente fez aqui a nossa super classe veículo, e aí a gente vai fazer agora uma classe que representa
um veículo especificamente do tipo passeio, né? Então, o veículo do tipo passeio, ele tem todas as características de um veículo convencional, um veículo padrão, que nem a gente criou, além de ar-condicionado e quantidade de portas, né? Então, a gente tem esses dois atributos aqui. Sendo o ar-condicionado um booleano, para dizer se ele tem ou se não tem, e o número de portas, um valor inteiro para dizer a quantidade de portas que ele tem. Então, vamos começar aqui um arquivinho novo, né, bem simplesinho. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de passeio, que é o veículo do tipo passeio. Então, um veículo do tipo passeio. Vamos lá num veículo do tipo passeio. Aqui, veículo do tipo passeio. Olha lá, começou a nossa classe veículo do tipo passeio. Está aqui um veículo do tipo passeio. Quais são as características que um veículo do tipo passeio tem? Ele tem, além de todas as características de um veículo, ele tem a característica ar-condicionado, né? Então, se ele tem ou se não tem um ar-condicionado. Então, aqui a gente vai fazer private, boolean, ar-condicionado. E a gente tem também a quantidade de portas, né? Private, int, portas. Agora a gente vai dar um valor inicial. Vamos supor que nossa empresa é no Rio de Janeiro, lá é muito quente, normalmente tem ar-condicionado nos veículos por causa do calor. Então eu vou colocar aqui, ar-condicionado começa com o valor true. Por que que eu estou mudando isso aqui, colocando true? É porque eu quero que todos os carros tenham ar-condicionado, seria um sonho de consumo, mas não é por conta disso. É simplesmente para a gente ver que está modificando o valor padrão, porque o valor padrão, quando a gente declara um atributo booleano em uma classe, é falso. Por isso eu estou colocando como true, para a gente, na hora que imprimir, se tiver true lá no ar-condicionado, quer dizer realmente que está funcionando o nosso construtor já. E aqui a gente vai colocar que a quantidade de portas é padrão, 4, né? 4 portas. Vamos fazer o método set e o método get para esse cara daqui. Então, vamos fazer lá public void set ar condicionado. Aqui a gente tem um boolean que representa o ar condicionado. Tirar um pouquinho o zoom para ver a linha toda lá. Aqui, não, não sei o que dá para colocar como regra de negócio. Esse cara daqui não tem o que fazer, né? Então, ar condicionado, condicionado, recebe ar condicionado. Ah, certo, só para dar trabalho mesmo. Coloca para não colocar o mesmo valor. Tipo, se for true, ele não pode ser alterado para true. Eu até pensei, mas nesse caso não é que nem o caso da casa, né? É uma regra que não. Não faz sentido. Só por isso que eu não coloquei, mas eu cheguei a pensar, eu juro. Mas vamos fazer o próximo. Portas, né? A gente pode ter um veículo até com quantas portas? Eu nunca vi um veículo com uma porta, sinceramente. Porta-mala. Põe com 3, senhor. Vou colocar duas. Duas, porque se o cara nem porta-mala tiver, mas ele tem que ter duas, né? For uma cabine de caminhão. Cabine de caminhão tem duas. É verdade. Então, ó, 7 portas. Pensei nisso daí. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas vamos lá. Portas. Só para a gente ter aqui uma regrinha. If portas maior ou igual a 1, a gente permite. Sei lá, o cara quer fazer um ônibus e cada local tem uma portinha para entrar. Não quer nem saber, vai poder fazer aqui. Então, essa é a ideia. Dis.portas recebe portas. Bem genial a minha ideia, né? Pronto. E vamos fazer agora os métodos get, né? Então, public. Aí, nesse caso aqui, é um booleano retorno. Quando é booleano, eu não preciso chamar de get. Eu posso chamar de is ou de res. Is se é, né? Alguma coisa, e o res, se tem.
Eu acho que ficaria legal aqui, has ar condicionado. Então, para verificar se ele tem ar condicionado. Return ar condicionado. E a mesma coisa a gente vai fazer agora também para portas, só que ele devolve o inteiro, então a gente vai usar get quantidade de portas, né? E aqui ele vai retornar para a gente return portas. Beleza. Esse cara daqui já foi feito bonitinho, 2 método set, 2 get, e ele tem uma fórmula de cálculo, né, para o valor do KM rodado. Então, eu vou colocar aqui para a gente escrever esse cara. Public, ele vai devolver um valor booleano, né, então, um valor real, double. Double, como que é o nome? Calcula valor de locação? Acho que é isso aí mesmo, calcula valor de locação. Calcula valor locação. Acho que é isso daqui que estava lá. Agora, olha aqui. A gente vai fazer um cálculo, né? Como que é o nosso cálculo? Vai ser o KM final menos o KM inicial. Esse cara daqui multiplicado pelo valor do KM rodado. Perfeito? Olha lá, legal. KM final menos KM inicial vezes o valor do KM rodado. E aí você vem assim, fala e compila esse cara, e aí, opa, temos um problema. Era óbvio que ia dar esse problema, né? Cannot find symbol, ele não localizou esse símbolo e ele está apontando aqui para o KM inicial. E, obviamente, ele vai falar que não reconheceu o KM final, não reconheceu o KM inicial e não reconheceu o valor do KM rodado. Realmente, esses caras aqui não existem para ele. Como que eu posso fazer para ele existir? Aí você fala assim, ué, mas... E se eu pegar, esses caras são privados, eles só são enxergados dentro da própria classe. E se eu utilizar os métodos que me dão acesso? Pô, legal, então eu posso fazer isso aqui. Get KM final menos get KM inicial. Isso daqui, né? Vou colocar aqui a multiplicação na outra linha, só para a gente ver aqui, né? Multiplicado por get valor do KM rodado. Então, olha só que legal. Agora funciona. Aí get... É esse o nome? Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Rodado get valor KM rodado. Eu fechei antes alguma coisa. Ele não reconheceu que fechou ali. Vamos ver. Rodou. Get valor KM rodado. O que eu estou errando que eu não estou enxergando? Esse cara existe aqui. Get valor KM rodado. Get valor KM rodado. Faz a multiplicação. Subtrai um pelo outro. Vai dar um valor inteiro. E agora vamos compilar. Ele não consegue identificar esse cara. Nossa, ele não consegue identificar esse cara. Nossa, ele não consegue identificar esse cara. Puxa, eu não consigo enxergar. Esse é um problema. Você não vai enxergar. Então não adianta você colocar o nome do atributo, porque o atributo é privado, você não enxergaria. Você está colocando direto aqui o nome do método público. Você acha que você consegue acessar o método público. Não, você não consegue acessar o método público. Por que que você não consegue acessar esse método público? Porque ele precisaria de um objeto, porque ele não é estático. Somente métodos estáticos que a gente consegue acessar sem a criação
de um objeto, mas mesmo assim eu precisaria colocar o nome da classe na frente. Então, ele não vai reconhecer nenhum desses caras. E aí vem um problema. Como que eu posso fazer o cálculo do valor de locação? Passando por parâmetro. Passando por parâmetro. Mas para passar por parâmetro também eu precisaria ter um objeto declarado para receber, né, ou variáveis para receber. E não é isso que eu quero. Por que que eu não quero isso daí? Porque eu quero que o valor de locação ele consiga pegar essas informações aqui. E como que eu consigo fazer isso? Incorporando tudo que é de veículo dentro de passeio. Eu vou fazer essa incorporação. Nesse exato momento é que vai começar a tal da herança. Então, presta atenção, porque herança é bem difícil. Então, a gente precisa fazer muitos passos, e esses passos são complicados. Então, presta atenção que eu vou fazer uma vez, vou explicar, e explicando, a gente vai vendo, e aí a gente vai experimentar. Então, o que eu preciso falar? Eu preciso especificar que essa classe passeio, agora ela não é sozinha. Ela é filha, ela herda, ela é uma extensão, né, da classe veículo. Eu gosto de usar a seguinte ideia. A herança, né, a classe que herda de outra, na verdade, ela está sendo especializada. Então, eu estou especializando o veículo. Eu estou transformando um veículo genérico em um veículo do tipo passeio. É criar uma especialização, uma extensão do que é o original. Então, vamos lá para fazer a herança. Prestem atenção, é bem complicado. Você escreve extended, veículo e pronto. Está feito. Entendeu? Eu disse que era complicado e você viu que é realmente. Você tem que escrever aqui extended, veículo, e agora, na hora que eu compilo esse cara, parou de dar erro. Por que que parou de dar erro? Porque dentro da classe passeio, agora eu tenho uma extensão chamada veículo. Então, eu incorporei tudo que é de veículo dentro de passeio. Então, eu tenho acesso a tudo dentro de passeio. Mas não é assim, né? Eu tenho acesso a tudo de veículo, né? Dentro de passeio. Não é assim. A gente ainda respeita as regras de visibilidade. O que é privado só pode ser enxergado dentro da própria classe. Como a gente não está na mesma classe, eu não consigo enxergar. Então, nesse caso daqui, eu vou só copiar esse cara daqui para aproveitar para mostrar para vocês. Então, nesse caso específico, ó, vou comentar esse cara daqui. E agora eu vou tirar aqui, ó, colocar aqui ó, só o nome dos atributos, né? Então, ó, nome do atributo, bonitinho. Olha lá. Se eu pegar esse cara daqui agora, coloquei só nome de atributo, né? Tirar os parênteses. Se eu compilar, vai continuar dando erro. Então eu compilo e ele gera um erro para mim. Só que o erro muda. E olha só agora qual que é o erro, né? Eu já tenho acesso, mas o problema que ele fala para mim, eu já tenho acesso à classe veículo, mas ele fala para mim o seguinte: olha, o KM final, ele tem visibilidade privada dentro de veículo e você não pode acessar, porque o private diz que só pode ser acessado dentro da própria classe. Não dá para acessar de fora dela. A gente está fora da classe veículo, a gente está na classe passeio, então eu não consigo acessar ele. Então, isso daqui, sinceramente, vai dar erro, tá certo, não tem problema nenhum. Mas a gente consegue agora enxergar o que é público. O que é público a gente consegue enxergar, sem a necessidade de criar um objeto para tal, né? Então aqui a gente não precisou criar, instanciar um objeto para que a gente pudesse acessar essas características. E aí, olha lá, através dos seus métodos públicos, né, os nossos métodos acessores, a gente consegue pegar os valores do final, do KM do KM inicial e do valor do KM. Então, beleza, ó, bonitinho, compilou, deu certo. Vamos testar esse cara para ver se é verdade, né? Então eu vou fazer assim um arquivo salvar como desse daqui. Então, file save as, a gente vai vir aqui em veículo, a gente troca para passeio. Eu quero agora criar passeio. Testar, né? Passeio. Não vou criar mais veículo, vou criar passeio. Então esse cara daqui é passeio. Beleza?
Se o que eu te falei é verdade, isso daqui vai acontecer, sem problema nenhum. E se o que eu te falei, deixa eu só tirar essa janelinha daqui de baixo. E se o que eu te falei é verdade, eu ainda vou conseguir, por exemplo, pegar aqui como é o calcula valor de locação. Também vou conseguir. Então, essas duas informações são verdadeiras. Placa pertence a veículo, não foi algo declarado dentro de passeio. Passeio, olha lá, passeio a gente declarou ar-condicionado e portas. Não tem placa, não tem um método set placa e nem get placa. E agora eu estou tentando acessar esse cara. Eu vou compilar, compila, funciona. Eu vou rodar, vou lá, funciona. E eu disse que o nosso valor de locação padrão seria 1.000. Tá lá, R$ 1.000. Então, a gente tem a placa alterada e o valor de locação R$ 1.000. Legal, funcionou muito bem. A gente conseguiu, então, fazer essa característica bem legal funcionar, que é a tal da herança. A gente conseguiu fazer isso daí. A nossa herança está funcionando. Eu consigo pegar todas as características, né? Ou modificar todas as características. Se eu quiser ver, por exemplo, a gente é colocado como padrão aqui no veículo, que era um Fusca. Se eu rodar aqui para pegar qual que é a marca, né, do carro, vai ter que estar lá Fusca. Então, a marca vai ter que estar Fusca. Rodei. Olha lá, apareceu Fusca. Em nenhum momento em passeio eu disse que era isso daí. O que teve de palavra mágica acontecendo aqui foi exatamente isso daqui, extended. Esse extended é a nossa palavra mágica para herança. Eu estou falando então que passeio é uma extensão de veículo. Passeio é uma extensão de veículo. Passeio é uma extensão de veículo, é uma especialização. Ou seja, a gente pegou todas as características de veículo e a gente colocou outras características. A gente modificou ou aprimorou um veículo, criando um veículo novo. Ou seja, criando um veículo do tipo passeio. Então, ele tem todas as características, mais algumas. Então, é bem legal. O veículo, ele é a nossa classe primária, né, onde ela é mais simplória, mais simples. Então, ela é mais específica, e o Extended fez com que o passeio pegasse todas essas características e eu adicionasse novas características aqui. Então, eu tenho características modificadas, ampliadas ou alteradas de alguma forma. A gente fez. Só que não para por aqui. Vamos ver o processo de criar um objeto. Então, vamos imaginar como que eu crio um objeto do tipo veículo. Deixa eu abrir aqui o arquivo que tinha feito. Usa veículo. Como que é o processo de instanciar um objeto do tipo veículo? A gente fez aqui, veículo, nome dele, né, do objeto, recebe new veículo. Perfeito. Essa declaração a gente já tinha visto e a gente já trabalhou com ela. Só que, só um segundinho. Pronto, desculpa. Só que o que acontece agora, né? Eu estou carregando o celular, eu tenho que terminar de carregar ele, que essa brincadeira hoje do Teams fez eu perder muita bateria. Desculpa mesmo. Vamos lá, então. O veículo, ele está sendo declarado aqui. Eu declarei, então, algo que eu chamei de V1, do tipo veículo. E ele chama aqui, através do nosso operador new, né, esse comando new, ele chama o construtor. Então, ele, quando a gente declarou aqui, ele foi lá na memória e falou assim, olha, aqui vai ter um tal de V1 e ele vai apontar para esse endereço de memória. Perfeito? Perfeito. Quando a gente fez aqui, e ele vai ser um novo construtor, ele vai ser um novo e a gente chama o construtor. E a gente vai chamar aqui o construtor, a gente vai dar valor e vai montar toda a estrutura dessa classe daqui. Então, quando a gente chamou o veículo, ele veio aqui
e colocou para cada um dos nossos atributos um valorzinho lá. Ó. Ele veio fazendo para cada um. E aí ficou montado o nosso objeto em memória. O nosso objeto V1 criado, ele tem placa ABC1234, marca Fusca, modelo 1.0, ano 2000, o valor do KM rodado é 10, o KM inicial é 0 e o KM final é 100. Então, ele faz esse processo. Só que, e quando eu crio um veículo do tipo passeio? Beleza, vamos aqui dar uma olhada no veículo do tipo passeio. Aparentemente é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Não mudou nada, a gente está criando objetos. Então, passeio, a gente chamou ele de V1 também, igual a new passeio. Só que quando ele chama o construtor de passeio, olha só o que vai rodar. Ele vai chegar aqui e vai chamar o construtor. Só que quando ele chama o construtor de passeio, ele só faz com que esses dois caras tenham um valor inicial. E não é isso que eu devo de fazer. Eu preciso fazer a chamada do construtor da superclasse também. Eu preciso falar para ele, olha, construa a superclasse também, que eu preciso dessas características. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou vir aqui e fazer uma chamada. A classe veículo, a gente deu um nome técnico para ela. Ela foi chamada de superclasse, né? Então a gente vai chamar aqui super. Mas espera aí, como que eu vou saber esse super, como que eu monto ele? O super é exatamente a chamada do construtor. A gente só vai utilizar super, abre e fecha parênteses. Por que que é super, abre e fecha parênteses? Porque o super é um primo do this. Ele vai trocar pelo nome da classe. A classe nossa é veículo, né? Então aqui poderia, né? Se fosse assim, teria que ser aqui, veículo, abre e fecha, que é como é o construtor de veículo, correto? Então vamos lá na classe veículo, ó, o construtor é assim. Ele tem um abre e fecha parênteses. Logo, esse cara daqui deveria ser dessa forma. Mas ele modifica esse cara para usar um apelido, que é o tal do super. Então eu posso fazer super, abre e fecha parênteses, que ele está chamando a superclasse que está vinculada através desse cara. Ele chama superclasse. Então agora, com essa modificação, como que ocorre a criação do objeto, né? Ele chamou aqui um new passeio, ele vai vir aqui, chamou lá o método construtor, passeio. Aí o primeiro comando é o super. Essa é uma regra legal. O super tem que ser o primeiro comando dentro do construtor da subclasse. O super tem que ser o primeiro comando dentro do construtor da subclasse. Aqui, olha só, ele chamou o super. Ele fala assim, opa, estou chamando o construtor da superclasse. Quem que é superclasse? Veículo. Aí ele vem aqui na classe veículo, chama o construtor, executa esse cara. Quando termina, ele retorna para cá e continua. Vai fazer o ar-condicionado, o portas, terminou aqui, belezinha, ele voltou e aí ele construiu todo mundo da forma devida. Lindo e maravilhoso. É assim que é o processo. Se você não declarar, funciona, sim, nas versões novas do Java funciona. Nas mais novas funciona muito bem. Por quê? Porque fizeram alguma coisa para ajudar os programadores a não ter que colocar o bendito do super. Mas eu falo para você, usa. Sabe por quê? Porque se você for trabalhar algum dia, em algum local, pegar um sistema numa versão antiga do Java e você não colocar, você vai ter dor de cabeça e você não vai saber o que, que é. Então usa. Você não vai ter dor de cabeça se você usar ele. Vai ficar perfeito, fica bem legal. Então, bonitinho, você tem essas duas regras. Você extended da superclasse e super, e aí aqui é exatamente igual o construtor. Se o meu construtor de veículo tivesse algum parâmetro, eu teria que passar os parâmetros aqui também. Então, sei lá, se o meu construtor de veículo, né, se veículo tivesse aqui string placa, por exemplo, ele tivesse algo desse tipo, esse cara daqui teria que ter aqui uma string contendo uma placa. Porque se eu não passar a placa aqui, vai dar problema. Ele é exatamente igual, né, o construtor do veículo, da superclasse de passeio. Então, se aqui tem uma string, lá eu preciso ter uma string. Então, aqui vem a nova placa. Nova placa. Eu tenho que colocar o valor da nova placa aqui. Isso daí é algo que é necessário. Como o nosso construtor lá não tem nada, né? Na verdade, ele não tem isso daqui, ele é vazio. Esse cara daqui é vazio também.
Então, essa é uma característica que a gente tem. Então, ambos são vazios justamente porque esse cara é vazio. Então, esse daqui sendo vazio, o outro também será o abre e fecha, ou seja, sem nenhum parâmetro. É essa a característica. Agora, se eu pegar, compilar para atualizar esse cara daqui e rodar, você não vai notar diferença nenhuma, que foi o que eu te falei. As versões novas do Java, ele subentende que quando você não escreve o super lá no construtor, ele coloca para você. Mas as versões mais antigas não, você tem que explicitar. Então, põe para não dar dor de cabeça se você for mexer num projeto com uma versão antiga, e a gente sabe que tem grandes projetos rodando em versão 6 do Java e não dá para atualizar porque vai ter que refazer muita coisa. Então, isso acontece muito. Então, aí está um exemplo de como que a gente pode usar a herança. Deixo para vocês a tentativa de fazer a classe que representa um veículo do tipo carga. Lembrando que o cálculo do valor da alocação de um veículo do tipo carga é o mesmo do passeio, só que no final eu tenho que acrescer 10% nesse valor. Então, é assim que vai ser. Ele só tem um atributo, então é um método set, um método get, né? Fica mais fácil, é mais tranquilo. Tentem fazer para gerar dúvidas, né? Experimentem, veja se funciona, se você consegue ver lá a capacidade, né, que ele pode transportar. E aí vocês já vêm com algumas dúvidas para a próxima aula para a gente poder fazer as experimentações. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, estou aí para tirar dúvidas e não se preocupe. A gente vai falar bastante ainda sobre herança, então a gente vai ter bastante coisa para treinar.